História 1. A mulher no armário. Meu nome é Garrett, e isso aconteceu quando eu estava no segundo ano da faculdade. Como não consegui vaga no dormitório naquele ano, tive que correr atrás de uma moradia fora do campus. Resumindo, acabei em um co-op, parte de uma comunidade com 3 casas, não muito longe da faculdade. Não era o ideal, mas era barato, e como eu tinha uma bicicleta, não me importava com o tempo extra de deslocamento. A maioria dos moradores eram estudantes como eu, mas havia algumas exceções. Alguns ex-alunos, alguns TIs, assistentes de ensino, e alguns veteranos que estavam finalizando seus cursos. Mas uma pessoa se destacou de cara, uma mulher mais velha que morava em uma das outras casas. Ela parecia ter uns 50 e poucos anos, talvez mais, com cabelos grisalhos e um leve mancar, como se tivesse uma lesão nas costas. Sempre ficava na dela, com uma expressão vazia no rosto, e praticamente nunca falava com ninguém. A primeira vez que a vi agir de forma estranha foi na cozinha comunitária. As outras casas tinham suas próprias cozinhas, então eu não entendia por que ela estava na nossa. Ela não estava cozinhando, nem comendo ou conversando, só estava ali parada, em silêncio, observando a gente preparar o jantar e ouvir música. Parecia que ela estava me olhando diretamente, embora eu tenha tentado convencer a mim mesmo de que era apenas paranoia. Mais tarde naquela semana, enquanto fazia lição de casa, olhei pela janela do meu quarto e a vi de novo. Dessa vez no meio da rua, olhando para minha janela. Estava frio e anoitecendo, mas ela estava lá parada, imóvel. Eu não sabia se ela estava olhando diretamente para mim ou apenas na direção da casa. Tentando ser simpático, acenei para ela. Esse foi um erro. Ela começou a pular como uma criança e correu para uma das outras casas, provavelmente a dela. Meu estômago revirou. Além de ter mostrado que percebi sua presença, eu acidentalmente revelei qual era o meu quarto. Naquela noite, perguntei a um dos meus colegas de casa sobre ela. Ele disse que ela sempre morou ali e me aconselhou a ignorá-la como todo mundo fazia. Ninguém sabia muito sobre ela, apenas que tinha alguma ligação com a universidade. Alguns diziam que ela era inofensiva, mas esquisita. Mesmo assim, a sensação de desconforto não passava. Até que numa noite a situação piorou. Eu saí do meu quarto por volta da meia-noite e quase trombei com ela parada bem na porta. Ela não disse uma palavra, só virou e saiu andando como se eu fosse o intruso. Outros episódios parecidos aconteceram depois. Peguei ela fuçando onde não devia, fazendo coisas estranhas. Um tempo depois, perdi minha chave do quarto. As 3 casas tinham sido, antigamente, parte de um hotel, então cada quarto tinha uma fechadura individual. A maioria dos moradores nem trancava as portas, mas eu só conseguia dormir se trancasse a minha. Eu tinha uma chave reserva, mas ainda assim foi frustrante. Então, numa noite, acordei com um barulho estranho. Um som, leve como batidas suaves a cada 20 segundos, vinha do armário. Parecia algo se mexendo lá dentro. Levantei com o coração disparado e fui até o armário. Em um movimento só, abri a porta. Ela estava lá dentro, com uma das minhas gravatas enrolada no pescoço e segurando uma faca de cozinha. Gritei, assustando-a, e ela avançou sobre mim. Por instinto, lutei com ela e consegui imobilizá-la rapidamente. Ela era pequena e frágil, mas a situação foi assustadora. Meu amigo Lee ouviu a confusão e correu para ajudar. Juntos a contivemos enquanto alguém chamava a polícia. Quando os policiais chegaram, ela já estava em silêncio, recusando-se a falar. Encontraram a chave perdida do meu quarto com ela. Mais tarde, descobrimos a verdade. Ela era a irmã do responsável pelo imóvel. Ele havia deixado que ela ficasse em um dos quartos desocupados, sem contar a ninguém. Ela tinha sérios problemas de saúde mental, e ao invés de ajudá-la, ele simplesmente a escondeu lá. Acabou sendo preso por negligência e outros crimes. Apesar de sentir compaixão por ela, nunca vou esquecer aquela noite. O quão perto estive de algo irreversível. Não sei por que ela fixou em mim,
mas espero nunca passar por algo assim de novo. Com a formatura se aproximando, vou sentir saudades da faculdade, mas nunca vou conseguir olhar para trás sem lembrar dela, parada naquele armário. História 2. O menino no arbusto. Essa história começa quando eu estava na 4ª série, com cerca de 9 anos de idade. Eu era um pouco mais nova que a maioria dos meus colegas e, por isso, não me dava muito bem com eles. Durante o recreio, enquanto as outras crianças brincavam juntas, eu preferia levar um livro e ler sozinha. Eu tinha meu próprio cantinho, um canto tranquilo do pátio onde quase ninguém ia. Era um grande trecho de trevos e plantas crescidas, com um arbusto grande que tinha uma pequena abertura entre ele e a cerca. Era ali que eu gostava de sentar e ler em paz. Um dia, fui até meu local de sempre. Sentei de costas para o arbusto e comecei a ler. Já fazia um tempo que eu estava ali quando ouvi um farfalhar atrás de mim. Achei que fosse um esquilo, ou talvez um esquilo terrestre. Eles costumavam ficar naquele espacinho. Mas então, ouvi uma respiração pesada. E de repente, senti alguém puxando minhas trancinhas. Assustada, me virei, achando que meu cabelo tivesse se enroscado em algum galho. Mas não era um galho, era um menino. Ele estava agachado na fenda entre o arbusto e a cerca, curvado, escondido entre as folhas. Seu rosto estava quase todo coberto, mas o braço estava estendido, tentando pegar meu cabelo. Eu gritei e corri para a área das mesas de piquenique, onde os professores ficavam. Eu era muito tímida naquela época, então não contei a ninguém o que havia acontecido. Depois disso, comecei a ler perto dos professores em todo o recreio, à vista deles. Mais tarde, naquele ano, fiz um novo amigo chamado Matt. Ele também era meio excluído, e nos aproximamos rápido depois de sermos colocados no mesmo grupo de leitura. Ele parecia legal no começo, embora desde o início eu tivesse sentido algo estranho. Ele era grudado demais, nunca saía do meu lado, e sempre arranjava desculpas para me tocar. Pequenas coisas, como segurar meu braço ou encostar no meu ombro. Eu não tinha outros amigos, então ignorei. Até que um dia Matt disse que gostava de mim. Eu não sabia como reagir, então fiquei em silêncio. Aparentemente, ele entendeu meu silêncio como um sim, porque mais tarde naquela noite, ligou para a minha casa. Minha mãe atendeu e disse que um amigo queria falar comigo. Levei o telefone para o andar de cima para não incomodar meus pais, que estavam assistindo TV. Era o Matt. Mal disse alô, e ele começou a falar sem parar. Disse que já pensava em nomes para os filhos que teríamos, que queria fugir comigo quando chegássemos ao ensino médio, e até soltou um: "Aposto que você fica muito fofa dormindo." Eu tinha 9 anos. Não sabia como lidar com aquilo, então comecei a evitá-lo. Ele não reagiu bem. Passou a me lançar olhares feios na aula e ficava bravo sempre que eu não falava com ele. No meio do 5º ano, comecei a ser muito intimidada por outras crianças. Acabou que meu pai decidiu me transferir de escola antes do fim do ano. Tudo melhorou bastante. E no 6º ano, ganhei meu primeiro celular. Liguei para minha amiga Clara, que tinha se aproximado de mim depois de tudo com o Matt, e passei meu novo número. Alguns meses depois, numa noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quando atendi, congelei. Era o Matt. A voz dele disse: "Oi, amor. Senti tanto a sua falta. Por que me deixou?" Desliguei na hora, bloqueei o número e liguei para Clara. Ela era a única da antiga escola que tinha meu contato. Foi aí que ela me contou algo assustador. Matt tinha pedido o celular dela emprestado, dizendo que precisava ligar para a mãe. Clara, por ser gentil e um pouco ingênua, entregou. Mas logo percebeu que ele estava demorando demais e tinha tirado uma caneta do bolso para anotar algo no braço. Ela arrancou o celular da mão dele e, claro, ele tinha aberto meu contato. Depois disso, ele começou a me ligar de vários números diferentes toda semana. Eram pelo menos 10 mensagens de voz cada vez. Cada número que eu bloqueava, ele surgia com outro. Eventualmente ganhei um novo celular e as ligações pararam. Até o ensino médio,
Alguns alunos da minha antiga escola também estudavam lá, e um dia perguntei a um garoto chamado Harry o que tinha acontecido com o Matt. A resposta dele fez tudo se encaixar. Matt tinha sido expulso. Os professores o pegaram cheirando e tocando no cabelo das meninas, tentando entrar no vestiário feminino, escrevendo bilhetes explícitos sobre colegas e mais coisas que nem lembro direito. Mas a parte que mais me impactou: cheirar e tocar o cabelo das meninas. O menino escondido no arbusto, lá na 4ª série. Era o Matt, que a gente nunca mais se encontre. História 3. A escola sobre o cemitério. Durante minha infância, minha família se mudou muito, sempre seguindo oportunidades de trabalho para o meu pai. Isso nunca nos incomodou tanto, porque sempre tínhamos uns aos outros como constante. Acabamos nos mudando para uma cidadezinha no centro da Louisiana. Era tão isolada e pequena que as pessoas confundiram meu sotaque do norte com um distúrbio de fala. Eles simplesmente nunca tinham ouvido alguém falar diferente deles. Apesar disso, a cidade era bonita, com construções antigas e pessoas muito gentis. Mas foi a escola que me deixou realmente assustado. No meu primeiro dia, enquanto eu caminhava pelo corredor em direção à sala de aula, estava animado, esperançoso de fazer amigos antes de irmos embora para a próxima cidade. Mas algo estranho aconteceu enquanto eu andava. Comecei a sentir solavancos regulares no chão. O curioso é que, visualmente, o chão era plano, mas eu podia senti-los. Mais do que isso, eu sentia algo que me era familiar: a presença dos mortos. Desde cedo eu tinha uma sensibilidade incomum. Sempre consegui sentir presenças espirituais, e por isso nunca consegui ir a cemitérios. Estar cercado por tantas almas perdidas me deixava à beira de um colapso. Então, quando senti aquilo debaixo dos meus pés, naquele chão com ladrilhos em padrão quadriculado, eu soube que estava prestes a passar por algo difícil. Todos os dias, eu via movimentos pelo canto do olho. Às vezes, era só uma sombra fugaz. Outras vezes, eu via figuras tão claramente como se fossem pessoas vivas. Algumas pareciam normais, outras pareciam presas em uma espécie de eco de uma morte violenta, como se ainda carregassem as marcas de como partiram deste mundo. Mas não era só isso. O pior era o burburinho. Havia vozes, murmúrios constantes que me seguiam por toda a escola. Eu lutava diariamente para ignorar aquilo, às vezes me agarrando à oração só para conseguir alguns minutos de paz. Mas os sussurros sempre voltavam. O evento que solidificou tudo isso na minha mente aconteceu durante um exercício de evacuação por tornado. Por coincidência ou destino, assim que os professores nos colocaram nos corredores, o local seguro durante esse tipo de situação, as luzes se apagaram. Levantei a cabeça e olhei ao redor. Eles estavam lá. Alguns pareciam pessoas comuns, outros eram visões horríveis, figuras mutiladas, assustadoras. O pânico tomou conta de mim. Enterrei o rosto entre os braços e não me movi até as luzes voltarem. Nunca mais os vi daquela forma depois, mas a imagem ficou gravada na minha memória até hoje. Depois que saímos daquela cidade, descobri que a escola havia sido construída sobre um antigo cemitério, com mais de 200 anos de história. Estavam enterradas ali desde crianças inocentes até fazendeiros e até mesmo membros de seitas sombrias. Fiquei aliviado por ter passado apenas alguns meses naquele lugar. E mais aliviado ainda por não ter feito amizades que me dessem vontade de voltar. Nunca mais. Estudei em uma escola como aquela, e espero que continue assim. E aí, qual dessas histórias te deixou mais arrepiado? Se você já viveu algo parecido, ou conhece alguém que tenha passado por algo sobrenatural, conta nos comentários. Eu leio tudo. Se curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Tem muito mais vindo por aí. Até a próxima. E cuidado com o que pode estar observando você no escuro.